uma equação maravilhosa para o transporte advectivo difusivo na escala de partícula. Que tudo que tem nele são variáveis que a gente consegue calcular na escala de partícula. Infelizmente, como a gente usa o modelo de transporte advectivo, o transporte difusivo, usando um resultado experimental, que é o que a gente chama de lei de Fick da difusão molecular resultante, a gente tem experimentos que mostram sob que condições esse modelo de Fick ele é válido. E nessas condições, a gente conclui, eu expliquei na aula inicial, que nos obriga a usar, para as velocidades usuais dos corpos de água naturais, a usar escalas espaciais da ordem de milímetro, o que torna inviável a aplicação prática dessas equações em modelos de análise de corpos d'água naturais. Então, a gente vai obter, então, um modelo de grande escala, ok? Para obter o modelo de grande escala, eu tenho aqui um exemplo que representa, ao longo dessa linha, que está aqui representando uma dimensão, eu tenho um sinal, que é essa linha azul, aqui escura, que sobe, varia muito, tem muita variação. Então, se essa linha horizontal representar a dimensão tempo, eu tenho um sinal medido num ponto, representando uma série temporal muito variável. A gente usa o termo variável para variação temporal. Se essa linha horizontal representar uma distância, então eu tenho aqui a variação num dado instante ao longo de uma distância. Então eu tenho um sinal muito variado. Essa distância pode ser ao longo de x, y, z, qualquer dimensão. Bom, a gente tem ferramentas que nos permitem, dado um sinal com muita variação, decompor esse sinal em componentes harmônicas simples. Uma componente harmônica simples é uma senoide, como qualquer uma dessas 9 que nós temos aqui. O que caracteriza uma senoide é a sua escala. Sua escala é que vai de um ponto de repetição a outro. Por exemplo, aqui eu tenho cruzando a linha intermediária, então isso aqui chama-se um zero descendente, que está cruzando de cima para baixo, até o próximo zero descendente. Então, se eu medir aqui a distância até o próximo zero descendente, eu tenho a escala desse fenômeno. Tá? Então, essa componente do fenômeno completo, ela tem essa escala. Essa escala pode ser um comprimento L, se eu estiver medindo no espaço, ou pode ser um período T, se eu estiver medindo num ponto ao longo do tempo. Claro que essa escala pode ser medida em qualquer ponto cíclico. É uma senoide, então isso representa ou o comprimento ou o período da senoide. Ok? Muito bom. Além da escala, eu tenho a amplitude. A amplitude é o que mede o deslocamento em relação ao neutro. Então, aqui eu tenho um deslocamento. O neutro é a linha intermediária até o máximo. Evidentemente, toda senoide é simétrica. Então, o neutro até o mínimo também é a amplitude. Isso dá a ideia da energia do sinal. Quanto maior a amplitude, mais importância tem esse sinal. Muito bom. Quando eu somo esses 9 sinais, e quando eu falo somar aqui, significa o seguinte: eu vou pegar um valor aqui embaixo, vou levantar até lá em cima, tá? E eu vou somar todos esses. Tá? Então, eu vou somar o daqui, vou somar o daqui, vou somar com esse daqui. Caramba, estou pegando todos no mesmo lugar aqui, quase. Esse daqui, com esse daqui, com esse daqui, com esse daqui e com esse daqui. E mais esse daqui. Então, somando esses valores todos aqui, vai me dar o valor que aponta aqui, ó, esse valor aqui. Então, isso aí é uma soma de de componentes, tá? Muito bem. Quando eu digo que eu quero resolver o problema a partir de uma determinada escala, tá? Eu defino, olha, eu quero calcular
só para as grandes escalas. Então, eu vou pegar, por exemplo, os primeiros 4 sinais. Então, eu vou passar uma régua aqui, ó, e dizer o seguinte, ó, daqui para cima eu vou resolver. Então, isso aqui eu vou resolver. E daqui para baixo eu não vou resolver. Daqui para baixo é turbulência. Então, daqui para cima é determinístico, ou seja, é advectivo, eu vou resolver. E daqui para baixo não vou resolver. Então, quando eu faço a soma só dos 4 sinais, eu tenho essa curva vermelha que está aqui. Então, isso dá bastante ideia do que representa você resolver o problema só com grande escala. Você vai representar de forma clara, advectiva, resolvível, esta linha vermelha. Tudo que desvia da linha vermelha é o que você chama de turbulência. É aquilo que não é resolvível na sua escala de interesse. Isto é uma limitação bastante grande que nós fazemos quando vamos trabalhar em termos práticos com corpos d'água naturais. Se você medir a variável real, ela pode ter essa variação toda que você está vendo aqui na linha azul. Mas o que você vai calcular de forma determinística, isto é, o que é resolvível, está associado ao campo de velocidades que você pode determinar na sua escala de interesse, vai ser essa linha vermelha que está aqui. É a soma desses 4 sinais.